Fala galera, beleza? Então, na aula de hoje a gente vai responder uma avaliação de matrizes feita em 2018, no ano passado, tá certo? E aí já vai servir como revisão para quem for fazer a avaliação esse ano. Muito bem, vamos aqui para a primeira questão. Na primeira questão eu digo o seguinte: seja A uma matriz 2 por 3, ou seja, ela tem duas linhas e três colunas, em que o elemento geral, A e J, é dado por 3 vezes I menos 2 vezes J. O que é que ele quer? Ele quer que escreva a transposta da matriz A. Então, primeiramente, eu vou escrever a matriz A e depois eu obtenho a sua transposta, tá bom? Como a matriz A ela tem duas linhas e três colunas, eu vou escrever a matriz aqui genérica, que tem duas linhas e três colunas. Vamos lá. O primeiro elemento é o A1, 1. Esse 1 significa que está na primeira linha, primeira coluna. Esse aqui é o A1, 2. O primeiro 1 significa que está na primeira linha e o 2 significa que está na segunda coluna. E o A1, 3, primeira linha, terceira coluna. Depois eu tenho um elemento A2, 1. Está na segunda linha, primeira coluna. A2, 2, segunda linha, segunda coluna. E o A2, 3, segunda linha, terceira coluna, tá bom? Feito isso, eu vou obter cada um dos elementos através da relação que foi dada na questão, que é essa relação daqui. Como assim? Primeiro, eu vou obter o elemento A1, 1. O elemento A1, 1, esse primeiro 1 está desempenhando o papel do I, e esse segundo número aqui está desempenhando o papel do J, tá certo? Então tem que estar em mente sempre isso. O primeiro número representa o I e o segundo representa o J. Então eu vou fazer 3 vezes o I, que nesse caso é 1, menos 2 vezes o J, que também é 1. Ok? Então fazendo essa continha eu vou ter 3 vezes 1 dá 3, menos 2 vezes 1 dá 2. 3 menos 2 dá 1. Então esse primeiro elemento aqui vale 1. Já já eu vou substituí-lo. Vamos para o próximo. O elemento A1, 2. Pela relação vai ser 3 vezes o I, que nesse caso é 1, menos 2 vezes o J, que nesse caso agora é 2. Lembre-se que o J é o segundo número e o I é o primeiro. Então vou ter 3 vezes 1, que dá 3, menos 2 vezes 2 dá 4, e a resposta aqui dá menos 1. Vai para o próximo elemento, A1, 3, mesma coisinha. 3 vezes o I, que é 1, menos 2 vezes o J, que nesse caso agora é 3. Então, vou ter 3 vezes 1, que dá 3, menos 2 vezes 3, que dá 6, e a resposta dá menos 3. Próximo elemento. Vou para o elemento agora A2, 1. O elemento A2, 1 é dado por 3 vezes o I, que nesse caso agora é 2, menos 2 vezes o J, que nesse caso é 1. Então, vou ter 6, 3 vezes 2 dá 6, menos 2. 6 menos 2 dá 4. Vou para o próximo elemento, o A2, 2. O A2, 2 nada mais é do que 3 vezes o I, nesse caso o I é 2, menos 2 vezes o J, que também é 2. Então, eu vou ter 6, 3 vezes 2 dá 6, menos 2 vezes 2 dá 4, e 6 menos 4 dá 2. Por fim, eu tenho o elemento A2, 3, que vai ser 3 vezes o I, que é 2, menos 2 vezes o J, que nesse caso é 3. Então, eu vou ter 3 vezes 2 dá 6, menos 2 vezes 3 também dá 6, 6 menos 6 dá 0. Com isso, eu consigo escrever agora a matriz A, fazendo a substituição de cada um desses elementos, tá bom? Então, eu vou ter o elemento A1 vale 1. Então, eu vou lá e troco. O elemento A1, 2 vale menos 1. O elemento A1, 3 vale menos 3. Agora o elemento A2, 1. O elemento A2, 1 vale 4. Então, eu vou e escrevo 4. O elemento A2, 2 vale 2. E o elemento A2, 3 vale 0. Só que na questão, o que ele está querendo é a transposta de A e não a matriz A. Então, a transposta de A ela é obtida trocando. Quem for a primeira coluna vai virar a primeira linha. Quem for a segunda coluna vira a segunda linha.
Ou quem for a primeira linha vira a primeira coluna, quem for a segunda linha vira a segunda coluna. A ordem nesse caso não vai importar, vai dar sempre o mesmo resultado. Então o que eu vou fazer é o seguinte, vou escrever a transposta, trocando a linha por coluna. Ó. Essa primeira linha da matriz A vai virar a primeira coluna da matriz A transposta. Deixa eu escrever aqui a transposta. E aí essa primeira linha eu vou escrever ela em pé aqui, vai virar a primeira coluna da minha matriz. Então eu vou ter o elemento 1, menos 1 e menos 3. Essa foi a primeira linha virando a primeira coluna. Agora eu vou pegar a segunda linha e vou transformar ela na segunda coluna. Tá bom? Então vai ficar assim, 4, 2, 0. E aí eu consegui escrever aqui a matriz transposta de A transposta, tá certo? Então a resposta dessa questão é essa matriz aqui, ó. A sua transposta, ela é essa matriz, dado pela inversão aqui da matriz A, inversão não, né? A pegar A e tomar a sua transposta, né? Transforma a primeira linha na primeira coluna, a segunda linha na segunda coluna. Se tivesse mais, continuaria este processo, tá bom? Então tá respondida aí a primeira questão.